Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O craque Neto ficou furioso aqui ao vivo no apito final em relação às últimas notícias que foram vazadas dos bastidores do Timão. Estamos cansados de tudo isso e o craque Neto representou aqui a nação corintiana ao vivo. Partiu pra cima e se posicionou pesado aqui em relação ao Timão. Separei aqui os melhores momentos pra vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Coloca aí a matéria do Corinthians com o Wagner, nosso querido amigo. Após o empate com o Palmeiras no Brasileirão no último domingo, o elenco corintiano ganhou 2 dias de descanso, mas a diretoria não. Realmente não está chovendo na horta corintiana. Em 54 dias de janela de transferências, o Timão conseguiu contratar apenas o meia atacante Vitinho. Isso antes do transfer ban sofrido pelo não pagamento ao Santos Laguna do México em relação à compra do zagueiro equatoriano Félix Torres. O Corinthians até tentou um acordo com a equipe mexicana, sem sucesso, o que impossibilitou a chegada de mais jogadores. Nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vamos mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. O treinador aguardava ao menos 4 reforços nesse meio do ano. Mas o Timão, em 2025, conseguiu contratar apenas a metade disso. O Vitinho, recentemente, e no início do ano, o lateral esquerdo Fabrício Andileri. A respeito de contratações, eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. Até porque eu confio muito que nós possamos ir um pouco mais longe em relação ao momento que nós estamos. A grande novidade na semana corintiana foi o retorno de Yuri Alberto aos treinos, 21 dias depois da cirurgia de hérnia inguinal da qual ele foi submetido. A expectativa é que o jogador pudesse voltar entre 60 e 90 dias. No entanto, a recuperação se deu em menos de 30 e ele fica à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de quarta-feira. Autor de 13 gols na temporada de 2025, Yuri Alberto é o artilheiro do Timão no ano. Treinou normalmente, se movimentou bastante e correu sem incômodo. O camisa 9 agora ganha a sombra do jovem Guinegão de 18 anos. Ele foi titular nas últimas 4 partidas e marcou 3 gols. Está em ascensão. É um menino que promete, mas temos que ter cuidado, temos que ter os pés no chão e sabemos que é apenas um garoto ainda promissor que está começando a encontrar um espaço, está lutando por esse espaço. Em relação aos selecionáveis, Romero, José Martínez e Félix Torres, eles atuam na terça-feira por suas seleções e serão avaliados, mas não devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Já quanto ao goleiro titular do Timão, Hugo Souza, que estará com a seleção brasileira na Bolívia, ele volta em voo fretado pelo Corinthians direto para São Paulo, já que a seleção retorna para o Rio de Janeiro. Quanto ao holandês Memphis Depay, ele esteve com a sua seleção nas eliminatórias europeias. Com 8 gols pelo Timão em 2025, ele volta a tempo para o confronto contra o Furacão. O resumo da semana, Yuri Alberto, Garro foi na ESPN, Memphis Depay fez 52 gols, o maior artilheiro, Gustavo jogando bem, André Ramalho jogando bem, Hugo na seleção, Mateuzinho tá jogando bem. Guinegão. O Guinegão jogando bem. Yuri Alberto. Pô, o Yuri Alberto jogando, voltando. Vai voltando. E aí, qual a ideia do Corinthians contra o Atlético e também do Brasileiro? Marília Ruiz. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, uma possibilidade de uma temporada menos vexatória do que parece ser o Campeonato Brasileiro. Desde que foi campeão paulista contra o Palmeiras e com a classificação na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro virou de novo um tormento para a sua torcida, né? De novo, uma campanha muito, muito indigna do que é o Corinthians. O Corinthians ganha o Paulista e ganha a Copa do Brasil. Então, aí... E não cai. É. Você imagina o ano do Corinthians? Com o presidente que foi disposto, o Osmar é bom cara. Ele aí você constrói outro Não, você fala, como é que pode isso? Os caras comprando o Tadala, os caras é tão frouxo. Os caras não é igual nós, Théo. Então, ela precisa de Tadala. O Godoy tá com uma bala no peito e com 70 anos precisa... O Quesada não tem cabelo. Usa aquelas blusas de vó. E não precisa usar isso daí. Os caras compram Tadala, irmão. Não, mas até isso. Sério, eu nem sei o que é isso. Tadala é 12 de 39 pra
É igual o Viagra lá. Uma vez eu tomei um Viagra. Falei, eu não minto pra ninguém. Falei pra você, dá pra botar um ovo aqui na orelha e você fritar o ovo. Tão quente que tava. Aí com o coração do meu pai falou, se eu vou morrer do coração, pra fazer amor, eu não quero tomar esse negócio. Não, eu acho que o Corinthians em campo é um time que causa esse tipo de palpitação. Esse tipo de você palpitação. Pensa que vai morrer. Então, eu tenho esse tipo de palpitação, minha orelha, meu coração, outras coisas também palpito, porque o Corinthians em campo esse ano, tirando essencialmente os jogos contra o Palmeiras, faz um ano muito indigno tecnicamente de novo. O Dorival está no Corinthians desde abril, sofreu sim com muitas contusões, é um elenco muito desequilibrado. Mas se não fosse ele, pior, né? Não, administrativamente, o Corinthians enfrenta a pior crise da sua história. Verdade. Né? E a gente se falou do remédio que foi comprado com cartão corporativo. Eu queria dar uma informação aqui. Por favor. Porque o Corinthians divulgou, na sexta-feira, que havia entregue ao promotor do Ministério Público, o Cássio Conserino, os documentos que ele havia requerido e tinha dado. Né? E não é verdade. O Corinthians não entregou nada na sexta-feira. Há uma previsão de que esse documento seja entregue amanhã. Eu falei agora há pouco com Explica o promotor. o que é o documento, por favor, Marília, porque tem muita gente que nem sabe disso, que nós estamos conversando, porque é do cartão corporativo, que são 7 anos. Mas, meu irmão, se pegar tudo que tiver lá, que eu sei, é carne. Vocês não têm ideia. Então, é compra pra primeira dama. Cabeleireiro. Vocês não têm ideia. Não, mas é bom a gente dividir as duas coisas, Neto. Porque, por exemplo, comprar carne com um cartão corporativo não é um crime financeiro, é um crime contra a instituição Corinthians, e o Corinthians internamente pode abrir um processo administrativo para expulsar essas pessoas que usaram o cartão de forma não ética, porque não é crime você comprar carne com cartão corporativo. O que o Ministério Público investiga agora e pediu ao Corinthians 7 anos de extratos de cartões corporativos que o Corinthians tem, porque tem adicionais. Não só o presidente do clube teve cartão corporativo nesses períodos, quase desde 1910, desde que inventaram o cartão que você passava com carbono ainda. A verdade são 2 cartões, né? Um fica para o presidente e outro fica para o diretor de esporte. Não, o pior não é isso, Neto. O pior não é isso. A investigação do Ministério Público, que começou com a divulgação de alguns extratos das gestões Andrés e Duílio, que foram vazadas no começo desse ano, ela aumentou, porque o Ministério Público abriu uma PIC. O que é uma PIC? É como se fosse um inquérito policial, porém corre no Ministério Público. E ele foi aberto devido a uma denúncia feita por um cidadão qualquer. Todo cidadão pode escrever lá no Ministério Público e pedir para a abertura de uma investigação porque tem uma denúncia. Foi pedido única e exclusivamente que investigassem as gestões do Duílio e Andrés com base nesses extratos. Você mostrou no seu programa, eu já mostrei. Muitos de nós, jornalistas, tivemos acesso a esses extratos. Só que o problema é que o Ministério Público falou assim, tá bom, eu vou investigar, mas eu vou investigar também a gestão Augusto Melo. Aí o tiro foi no pé, né? Porque aí pediram para investigar uma coisa e investigar outra. E aí tem um problema. Porque apesar de ter bastante indício de que o cartão corporativo, os cartões corporativos, porque já há prova de que havia adicionais, foi muito mal usado nas gestões Andrés e Duílio, inclusive para uso próprio, que o Neto já até mostrou, para farmácia, carne, etc e tal, mas, de novo, o Ministério Público não investigaria se fosse isso. O problema é o CNPJ de onde você comprou, se existe ou não existe a empresa. Os caras compraram de McDonald's, vocês não têm ideia. Então, o problema é o seguinte, o que o Ministério Público investiga é se houve crime financeiro. Por exemplo, não está nessa investigação, só vou dar um exemplo. Você vai lá e compra, tá lá no seu extrato bancário, R$5.000 de carne no açougue, Marília... E a nota é fria. E Marília, não existe o açougue Marília. Aí no dia seguinte você pega, aí é parada. Aí a investigação vai ficar mais complexa. Aí no dia seguinte o açougue Marília Ruiz fez um depósito dos mesmos 5.000 na conta de X. De alguém. É essa a investigação. Um laranja, por exemplo. Porque o problema, as pessoas, apesar de ser grotesco, gritante, chocante, que tenham usado o cartão do Corinthians, que não é de ninguém, então, vamos lá. Para compras pessoais... É bem simples. O Corinthians gastou R$32.000, não foi, em relação às marmitas? Ah, sim, também. Ah, mas já teve presidente que gastou isso lá em Goiânia. Não, mas é isso que a Marília... É legal o que a Marília está dizendo, porque o cartão corporativo... Na teoria, 32 mil de marmita não tem problema. Tá tudo bem. O problema não existia marmita. O problema é não ter a marmita e para quem que aquele sujeito que pegou os 32 mil, para quem que ele levou. Aí que o Ministério Público quer saber disso. Certo? Exatamente. Se a nota é quente ou a nota... Não, é óbvio que não é quente. E a gente está falando aqui de 7 anos de extratos bancários e a questão, no caso do último período, da última administração, e essa é uma investigação que provavelmente vai se desdobrar, como eu disse aqui,
o promotor Cássio Conselino, com quem eu conversei no meio da semana, e acabei de conversar, antes de entrar no ar, eu estava conversando com ele. Um beijo pra você, Cássio. Há um cartão corporativo que foi emitido neste ano, foi usado no nome do André Sanches. Há um extrato de fevereiro de 2025. Como é que é? Desse ano? É, desse ano. Mas o Andrés não é mais presidente. Pois é. Só há que bom tempo, né? Então, mas aí é que tá, Neto. A questão é assim, não é o mesmo número do cartão que o Andrés usava. Emitiu-se um cartão em nome de outras pessoas que não só o presidente. Então, havia uma média de gastos na gestão Augusto Melo, no cartão corporativo da presidência. Em janeiro não teve nenhum gasto no cartão do Augusto Melo. Em fevereiro teve R$ 10,97 no cartão do Augusto Melo. Mas há uma fatura de um cartão usado em fevereiro desse ano que ultrapassa 230 mil. Então, há uma investigação... Sabe quanto que os caras gastam de cartão? 500 conto, 600 conto, 450 mil... Vocês não têm ideia. Marília, que legal você falar isso aí. Tem dois cartões... Não sabendo disso aí não, viu, Marília? Mas aí a suspeita é que... Falsidade ideológica. Certo. Foi pedido a emissão de um cartão em nome de outra pessoa, porque é possível você fazer quando você tem uma conta, por exemplo, eu posso pedir adicionais na minha conta no nome dos meus filhos. Sem dúvida. Então, quem pode fazer isso, segundo hoje, essa semana teve oitiva... E é fácil, que vai estar lá no banco, né? O gerente do banco foi ouvido essa semana. Não, o gerente do banco foi a gerente do banco, da agência Santander, que fica dentro do Parque São Jorge, ela foi ouvida essa semana e ela disse que a chave, o token, e o Ministério Público requisitou o cartão de assinatura do banco, quem poderia pedir era o presidente do clube ou o diretor financeiro. O problema é que o Corinthians teve 520 diretores financeiros na gestão Augusto Melo. Então, mas não tem que ter assinatura? Então, para abertura de conta, sim, mas para pedir cartão, não. Não. Então, o que é possível fazer... O que é possível fazer, e a investigação vai chegar nisso, é quem pediu o cartão. Porque, sim, existe já indícios de que o André Sanches e o Duílio fizeram uso do cartão pessoal do nome deles, de forma que o Corinthians deve abrir uma investigação interna para saber se eles pagaram contas deles pessoais. E o Ministério Público investiga nesses dois casos o uso, a compra de coisas em CNPJs fantasmas. Mas também existe muitos indícios do uso dos cartões corporativos. Tem até um cartão corporativo, Neto, emitido no nome de um Roberto Júnior. Não há nenhum Roberto Júnior, desde que eu pesquisei bastante, né, nas gerências do Corinthians. Mas o Roberto Júnior que estava com o cartão. Estava com o cartão. Então, a verdade, eu já disse isso, eu vou fazer 7K agora, no sentido valor, grana, milhões, isso é pequeno? Não é? Mas talvez daí... Mas moralmente Mas talvez daí que o Al Capone possa cair. Não é verdade? Porque o Al Capone... Possa chegar no caiu estádio. Caiu de imposto. Possa chegar no estádio. Quem sabe as pessoas podem cair daí. De uma coisa insignificante que ninguém falava. Eu estou na Band há 23 anos. Quando que nós falamos de cartão? Quando que nós falamos? Quando que alguém falou? Nunca ninguém falou. Tem uma perguntinha, Craque Neto, para todos vocês, para quem quiser responder em casa, se estiver com a patroa aí. E o Tutu e o Money vai voltar para o Corinthians? Então, mas isso é uma coisa... Não, isso é muito Desculpa, importante. Quesada, não Essa grana tem que voltar para o Corinthians. Desculpa, Quesada, isso é a minha opinião. Desculpa, isso não é importante. Não, para mim Não, tudo bem, para você Para mim, o mais importante não é o valor de R$1 milhão, ou de 500 mil, ou de quantos McDonald's. É quem fez a coisa errada e ser punido por isso e ninguém mais fazer. Não, mas aí o que o Corinthians mas que tipo de punição vai ser? Tudo bem, Quesada, eu dei o dinheiro voltar. Você acha que volta algum dinheiro? Não. Deixa só um segundo para eu concluir meu pensamento. Aí tudo bem, vai afastar o Andrés, vai afastar o Duílio e vai afastar o outro aí que foi impeachado. O Ministério Público já pediu. Tudo bem. Eles eu não quero nem saber. Eu quero saber o seguinte, e a grana, ela vai voltar para o clube? É isso que eu quero saber, porque o clube está precisando de grana. Tudo bem, mas nesse caso, a Tausa deveria ter voltado a grana. Então, né? De muitas outras. Que é muito pior. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo perfeitamente. A grana do Jusilei, a grana do Rami, tudo isso. Negociatas. Mas essa aí é uma loucura tão. Vamos lá. É uma coisa tão insana que os caras pegavam o cartão corporativo, mesmo não sendo presidente, e eles usavam. Então, se eles fizeram isso, imagina na hora de fazer uma negociação com um jogador. Isso é o mais importante. Talvez dessa grana pequena, aquela grana lá em cima, talvez aí possa vir muita coisa, o Corinthians ser colocado a limpo, de uma maneira
transparência. Amanhã tem uma coletiva de imprensa marcada pelo presidente Osmar Stabile, pelo presidente do Conselho, Romeu Thomaz Júnior, pelo novo presidente da Comissão de Ética, Leonardo Pantaleão. E eu entendo, né, pelo que eu apurei, acho que o pessoal deve ter informação também, vai se falar sobre as comissões aí de reforma do Estatuto e vai falar também sobre os processos que foram abertos contra as pessoas que participaram da tentativa de golpe. Porque se o Ministério Público pediu antes, quem que tinha que pedir? O Corinthians. O Corinthians, pô, quem tinha que pedir? Não, mas então, era o presidente do Conselho. Mas eu não acredito nesse povo, não. Então, mas é por isso que esse ministério, por isso que agora, isso que foi colocado, tem que vir para limpar tudo isso. Ruiz, conta pra mim, o Corinthians joga quarta-feira contra a equipe do Atlético, ganhou o primeiro jogo de 1-0, o Memphis fez 51 gols pela Holanda contra a Lituânia, é o maior, 51 ou 52? Ele fez 2 gols. Fez 2 gols. 52, então? E o Van Persie era o grande artilheiro, graças ao Corinthians, esse cara voltou à seleção, o treinador, o Koeman, veio assistir o Corinthians jogar aqui, aonde nunca aconteceu. O Corinthians levou ele para a seleção holandesa, vai disputar a Copa do Mundo e quarta-feira tem jogo e falam, e eu penso do mesmo jeito que o Garro, que estava na ESPN, eu assisti a entrevista toda, uma baita de uma entrevista do Garro no resenha do Plihal, uma baita entrevista mesmo, uma entrevista de personalidade. Aí você tem o Yuri Alberto que voltou, né, em relação aos treinos, e também o Memphis. Tendo esses 3 jogadores já no jogo de quarta e também no jogo de domingo contra o Fluminense, importante para que o Dorival Júnior tenha esses caras treinando tudo bonitinho. Marília Ruiz? Eu acho que o Dorival, desde que chegou em abril, né, boa noite para todo mundo, ele sempre sofreu com muitos desfalques e, eventualmente, ele vai ter a volta desses jogadores. O jogo da quarta-feira é importante, porque o Corinthians tenta uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, que só vai acontecer em dezembro. E a partir do final de semana ele pode pensar em sair dessa zona muito incômoda e vexatória do Campeonato Brasileiro. Aí não precisa mais poupar ninguém, pode pôr todo mundo para jogar. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, se tiver o botãozinho para você hypar o vídeo no seu celular, clique em hypar, assim você nos ajuda demais a continuar divulgando aqui os vídeos do Timão, beleza? Cara, eu faço essa pergunta, você que é corintiano também faz a mesma pergunta. Imagina quando o Corinthians organizar de vez, imagine quando realmente o Corinthians colocar a casa em ordem, de sair todas essas pessoas que fazem mal pro clube, que já fizeram mal pro Corinthians, e realmente entrar gente corintiana lá dentro, sabe? Realmente gente que quer fazer o Corinthians um grande time administrativamente falando. Eu sei que parece um sonho impossível, parece um sonho muito difícil acreditar que isso vai acontecer, porque os mesmos caras que estão lá, se não fosse o Ministério Público, a polícia, entre aspas, para afastar eles estariam lá até hoje, se candidatando ainda para ser presidente do Corinthians, fazendo política em cima do clube. O clube não aguenta mais ser feito de política, ser palco de política, de poder, ambição e de egoísmo. Tá? Falta amor ao time. Né? E quem sofre com tudo isso? Nós. Né? Eu, você, corintiano, que tá aí do outro lado da tela. Né? Então a gente fica nessa, cara. Mas o que nos resta sonhar, nos resta acreditar, nos resta comentar. Comenta aí, você acredita que o Corinthians ainda vai se reerguer das cinzas? Que ainda vai acabar esse assunto de fatura? Que realmente vai entrar gente que quer, que vai ter uma reforma no estatuto, que vão vir pessoas comprometidas com o clube? Você acredita nisso? Você acha que, ou não tem jeito, vamos se contentar com o que tá aí, vamos se contentar com o clube? Você acha que não tem jeito ou você acha que há uma luz no fim do túnel? Você acha que pode o Corinthians se reestruturar, né, e voltar aí, figurar entre os maiores clubes do mundo, não só dentro das 4 linhas, eu tô falando, mas fora das 4 linhas, porque o Corinthians fora das 4 linhas é uma verdadeira bagunça. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, quero muito saber, deixa o like, se inscreva aí no canal, logo eu volto para te atualizar de mais informações do Timão. Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!